Já escreveu Clarice Lispector: Viver ultrapassa qualquer entendimento. Mas mesmo assim a gente quer entender pessoas que passam pela vida e deixam um legado, deixam uma memória. E para falar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Flávio, que é filho do comendador Gilson Rosa. Flávio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês pelo convite, por todo esse empenho que vocês estão tendo com meu pai, com carinho. Sempre tiveram, o Jornal Fato sempre teve esse carinho, esse apreço pelo meu pai. Fico muito feliz por esse convite. Muito obrigado. Bom, e quem não amava Gilson Rosa, né? Papai era um cara espontâneo, era um cara muito alegre e sempre de bem com a vida. Infelizmente separou da minha mãe quando eu tinha 1 ano de idade, mas sempre foi presente na minha vida, sempre levava presente, sempre visitava, porque meu pai, quando mais novo, depois que ele voltou do garimpo, ele morou em Vitória, aí não tinha muita frequência de ver a gente, mas quando ia ver, ele levava presente. Eu até me recordo uma vez que ele levou um pintinho pra mim, que eu falei com ele que eu queria um pintinho. É um pintinho de verdade? Pintinho de verdade. Aí ele levou um pintinho, aí minha avó falou: Flávio, você não vai ficar com esse pintinho, não. Pronto. Aí papai teve que voltar com o pintinho todo triste, chorando, porque eu não podia ficar com o pintinho, porque eu era muito novinho. Sim. E Você morava em apartamento ou casa? morava em casa. Em casa. Até dava, né? Até dava, mas ficava no terraço e tal. E às vezes, porque minha família também morava em Castelo. Eu sempre morei em Castelo com a minha avó e meu avô. A gente morava num cômodo Você nasceu em Cachoeiro ou Castelo? Morei em Cachoeiro, morei aqui. Eu nasci Não, aqui você nasceu... eu nasci aqui onde que antigamente. Hoje, agora é o IFA. Mas antigamente era Mãe Dindinha. Mãe Dindinha. Mãe Dindinha. Cachoeirense, então, da Gema. Mãe Dindinha. Poucas pessoas talvez vão conhecer, as mais antigas. Só as talvez... mais antigas, né? Você lembra? Você lembra, chefe? Wagner Santos está aqui com a gente, aqui Ronaldo na produção, edição, assessoria, som, etc. Mãe Dindinha. Mãe Dindinha. Eu nasci na Mãe Dindinha. O doutor, acho que é Marco Vinícius, que mora aqui do lado também, que mora aqui, ó, acho que é do lado aqui. Não sei se é Marco Vinícius o nome do médico. Ele que fez, eu até encontrei ele esses dias para trás no supermercado aqui de Cachoeiro. E eu falei: você que fez minha cirurgia, meu parto. Meu parto. Ele falou: rapaz, caramba. eu tô ficando velho mesmo. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 40 anos. 40 anos. E a gente deu aqui seu casamento com a dona Núbia, né? Há uns 8 anos? 8 anos. Saiu na coluna social do Fato, né? Tá aí na 8 anos. Dona 8 Núbia tá anos. aí acompanhando. Dona Núbia vem outro dia para falar de mídia, marketing, outro papo. É o que ela respira, marketing. Ela Agora, respira o isso. Gilson nasceu com o DNA do marketing, né? Não é possível, Nasceu, né? Na Que verdade, era a gente vai se aquilo? transformando. O que era aquilo que ele tinha? Cada hora criar um negócio. Porque eu acredito que há uns quase 5 anos atrás, mais ou menos, saiu um meme dele, porque ele fazia muito busdó de... Botava a cara dele, A cara essas coisas dele. todas. Aí saiu um áudiozinho do WhatsApp, e virou meme, falando: eu não aguento mais ver esse careca nos ônibus. O careca. Aí ele explodiu. Em questão de marketing, ele aproveitou e foi Teve na um onda, humorista né? de Vitória que falou: você sabe quando tá em Cachoeiro, quando você vê É. a cara do Gilson no Busdor, né? Isso. Aí ele investiu em marketing pesado, né? Que foi busdó, foi outdoor. E ele mesmo, ultimamente, estava fazendo muitos vídeos no Instagram, né? Direto. Ele, depois que ele descobriu o Instagram, foi embora, né? Aí ele foi, ultimamente, de um ano e meio para cá, ele descobriu essa era tecnológica, né? Porque a gente mais a era mais Analógica. Né? analógica. A tecnológica é mais para essas futuras gerações, da geração Exatamente. Z, essas gerações, as novas gerações. Bom, você falou aí da questão do Gilson pai. Você lembra dele te cobrar? Estuda, trabalha? Você lembra desses papos de pai assim? Algum que Ele te sempre marcou? falou, né? A gente sempre tem que estudar e como eu não tinha muito, assim, não tinha muito contato com o papai em relação à questão do estudo, minha família sempre, por parte de mãe, sempre me cobrou. Estuda. Eu com 14 anos eu fui pro seminário, eu fui agostiniano. Você foi agostiniano, Eu fui Flávio? agostiniano dali da Quase que você Consolação. foi padre. Fui padre, fiquei 5 anos, fiquei no seminário, fiquei com 14 anos, eu fui para Itaúna, Minas Gerais, que hoje nem o seminário nem existe mais, a diocese, agora Itaúna é da de diocese. Minas. Bom falar, né? Porque dão Itaúnas aqui, né? Que a Itaúna praia... de Minas, Itaúna de Minas. Então, perto de Divinópolis, perto de Belo Horizonte. Fiquei lá terminei o ensino médio Uhum. e depois eu fui para Franca. Fiquei 3 anos em Franca
Aí, quando eu ia ingressar no noviciado, eu acabei saindo. Não se identificou a Não se partir daquele identifiquei, momento. não se identifiquei. Te ajudou muita Me coisa lá? O ajudou que que você muito. aprendeu lá de bom? Assim, como a ordem na parte religiosa me ajudou muito, mas na arte também intelectual, na área de pessoas, de ser mais pessoas mais centradas. Isso ajuda muito. Eu costumo dizer que antes de qualquer curso que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer filosofia. Filosofia, também concordo com você. A filosofia, porque a filosofia ela te leva a um pensamento Crítico, né? crítico. E eu costumo dizer, eu sempre falo, se as nossas gerações tivessem feito terapias e não ter visto a terapia como um pré-conceito de que se Que é fosse, pra doido, né? que é a questão de loucura, o mundo seria completamente diferente. Seria mais humano. Então as pessoas iam ter mais Você acolhimento. tem algum filósofo assim, ou alguns que você lembra que te mexeram muito com você nessa época? Vários filósofos, né? Igual São Tomás de Aquino, A São Tomás de Aquino é decisivo, né, na história da filosofia, né? São Tomás de Aquino, Carter, vários filósofos que tem, né? Tem o Que bacana. São Tomás de Santo Agostinho também, o próprio Santo Agostinho. A história de Santo Agostinho é muito, muito bonita, né? Dá pra você resumir um pouquinho pra gente aí? Porque na verdade ele Já que você falou, vamos falar, porque é interessante. Gente, filosofia pra vida, né? Respire filosofia que faz bem pra vida, né? Santo Agostinho, ele foi uma pessoa que vivia na doideira e tal. E Vida louca. Vida louca. E Santa Mônica rezou durante 30 anos para a conversão dele. Durante 30 anos. E uma vez ela chegou para um bispo e falou: Bispo, eu já estou cansado de chorar. Santa Mônica... Era a mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho, isso. Que história. Mãe é mãe, né? É mãe. E falou... Aí o bispo falou: Tu nunca vais perder um filho de tantas lágrimas. E foi aí que ele se converteu. Que história linda. 30 anos a mãe acreditando ali. Eu até depois aconselho você trazer um padre agostiniano da Consolação para contar mais a história de Santo Agostinho. Você faz essa ponte pra gente? Faça. Arruma um padre para falar? Faça. Interessante, bacana. E aí, então, a filosofia até hoje faz parte da sua vida? Faz. Filosofia faz parte de qualquer pessoa, né? A gente respira filosofia. O tempo todo, né? O tempo todo. A gente é crítico o tempo todo. A gente vive ser crítico. E ai do homem que não pensa. Ser crítico que não critica, não pergunta, não indaga, né? É um homem que É porque a gente tem que... vive à margem. A gente tem que acordar já pensando, por quê? Por que disso? Porque você nunca vai ter uma resposta. Mas a busca é o caminho. A busca é o caminho. Flávio, 11 de maio, infelizmente, Gilson Rosa se despediu desse mundo, né? Então, aí, como é que foi? No dia 10, na verdade, ele passou uma semana internado e na sexta-feira, no dia 9, ele teve alta da Unimed. No dia 10, eu mandei a mensagem para ele, eu liguei para ele pela manhã, ele não me respondeu. Depois, uma parte mais ou menos, era 1h da tarde, ele me respondeu e falou: Flávio, estou piorando, estou com muita tosse e muita falta de ar. Aí, eu vim no apartamento dele e busquei ele para trazer para a Unimed. Aí ele foi no pronto atendimento aqui na Unimed na rotatória na rotatória aqui da Unimed, no Gilberto do Gilberto Machado ali mesmo. Uhum. E foi aquela luta. 2 horas, na verdade, quando eu encontrei ele no apartamento, ele estava caído. Ele estava caído e ele falou que ele foi pegar um óculos no chão e não conseguiu levantar mais, porque ele estava muito fraco. Aí, nesse que ele foi buscar o óculos, eu chamei o SAMU, na verdade, nem foi eu. Foi um funcionário dele que buscou o Isaac, na verdade, chamou o SAMU. Aí eu acompanhei, eu fui no meu carro e ele foi no SAMU. Porque dali eu imaginava que ele iria para Safra, a Unimed da Safra. E foi essa luta a noite toda de pneumonia e tal, de saturação, essas coisas todas. E quando foi mais ou menos... E ele estava consciente? Estava consciente, só que ele falava para mim em todo momento que ele iria morrer. Ele falava para mim. Ele falava isso? Falava. Ele falou: eu tô com uma angústia muito grande de morte. Eu tô com uma angústia muito grande de morte. E você falava o quê? Para com isso, pai? 15, para com isso, não sei o que. Ele falava: Flávio, eu tô com muita dor no peito. E ele sentia uma dor no peito. Aí os médicos ficaram com medo de transferir ele pra Safra. Pra Safra.
E pra fazer os exames e tal. Aí quando foi, e ele muito agitado, já tinha dado remédio pra tranquilizar ele não tranquilizava. Aí quando foi mais ou menos, isso não sai da minha cabeça, quando foi mais ou menos 1h da manhã, mais ou menos, 1h30, 2h, mais ou menos, eles falaram que dá um sedativo pra ele dar uma tranquilizada enquanto saíssem os exames em relação ao coração. Porque já tinha feito os exames de Covid, tudo isso aí, e tinha detectado que era uma pneumonia mesmo. E aí, quando foi, ele pegou na minha mão e falou: Flávio, eu vou dormir, não acordo mais. Eu te amo. 1h da manhã. 1h da manhã. Flávio, eu vou dormir, eu não acordo mais. E foi aí, ele dormiu. Aí, quando foi mais ou menos, aí eu tava cansado, com fome, sem comer nada. Imagino, né? Eu tava O dia todo. do lado dele, não podia sair do lado dele, toda hora agitado. Aí eu dei uma cochilada no sofá lá, que os enfermeiros me deixaram deitar encostar um pouquinho no sofá. Foi umas 4 horas da manhã, que eles já tinham saído todos os exames que ele iriam transferir ele para a Unimed da Safra. Ele estava saturando muito, pouco, saturando 70, 80, 75, 77. Aí os do SOS falaram: não posso transferir ele, porque é muito arriscado. Muito arriscado. E aí o médico, que tava plantonista, falou: a gente vai ter que entubar ele. Entubar ele 100%. Quando acabar a intubação, eu vou deixar você ver ele. Isso era umas 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã já. Aí a gente vai deixar você ver ele, porque depois só vai poder ele ver ele amanhã, 11 horas. E o médico ainda aconselhou. Aconselhava que venha alguém da família, porque é o momento em que eles dão um boletim. Falou: eu aconselho que seja alguém da família que vá até na Safra. Aí quando foi umas 6 horas, mais ou menos, aí eu fiquei lá de fora. Eles tubaram ele, fiquei lá de fora. Quando foi às 6 horas, começou uma agitação, uma correria pra lá e pra cá, pega gel, pega não sei o quê. Tudo seguido na mesma madrugada, noite. Aí quando foi mais ou menos umas 6h40, quase 7 horas, mais ou menos. Quando foi umas 7h10, eu escutei. Adrenalina 3, adrenalina, que não me recordo mais ou menos assim. Mais ou menos adrenalina, porque eu não sei como que é o termo médico, né? Procedimento todo para... procedimento para tentar salvar. reanimá-lo. E aí quando foi umas 7h10, eu liguei para uma amiga minha, desesperada, falei, ó, pelo amor de Deus, papai tá morrendo. Ela falou: você tá onde? Eu tô até a Renata Fiório, que ela não é questão política, é questão de amiga mesmo, que ela era muito amiga. A Renata era defensora ali do Gilson, né? Fã incondicional também. Renata Fiório, aí eu liguei pra Renata, a Renata falou: você tá onde? Eu tô aqui no Unimed, no Gilberto Machado. Ela falou: tô indo pra aí agora. Aí quando eu desliguei o telefone, a menina me ligou, a médica que tá plantonista também, que tava acompanhando ele, me falou assim, aí me chamou, conversou, falou: ó, tentamos reanimar seu pai, só que seu pai veio a falecer. Aí acabou, o mundo desabou, né? Desaba na hora. Aí quando a Renata chegou, eu entrei em desespero. E a família do meu pai era tudo do Rio, praticamente do Rio. As tias, a irmã dele. E família toda do Rio. A maioria do Rio. Eu não conseguia falar com ninguém. Ainda bem que também, ele me né, deu Flávio? antes, ele me deu a senha do celular dele. Sim. Porque senão eu também não saberia qual era a senha do celular dele. E desespero total, né? Seu pai, a madrugada toda vem o cansaço, vem... Aí vem cansaço, vem tudo à tona, vem tudo... De uma vez só. De uma vez só. E aí, como é que foi os próximos minutos para lidar com isso? Porque na verdade... Você conseguiu respirar? Tentei pensar, recuperar e falei: meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Aí a Renata tentou me tranquilizar: peraí, deixa que eu tento resolver. Aí ela me ajudou também a resolver a questão de velório, de plano, que ele tinha plano assistencial, mas não tinha o plano funerário, só tinha o plano do Cemitério Parque, né? O jazido. Aí ela tentou recuperar, a gente tentou me recuperar, não, tentou me ajudar, na verdade. Sim, a resolver esses trâmites. Porque a gente fica meio sem chão, né? Totalmente, não tem nem cabeça pra isso, né, Flávio? E minha irmã mora em Castelo, minha irmã, ela tem um problema de saúde, ela tem ataxia cerebral. Você que avisou ela? Avisei a ela, depois quando amanheceu, né, deixei
amanhecesse. Sua irmã tem um problema de saúde, né? Minha irmã tem problema de saúde, ataxia cerebral tipo 3. O que causa? Ela na verdade é uma doença genética. Genética, que veio do meu avô, por parte de mãe. Uhum. Aí afetou meu tio. Meu avô teve quatro filhos. 4 filhos. Dos 4, 3 tem. Só uma que não tem. Minha mãe teve. Meu tio teve também. Meu tio que já faleceu. Minha mãe e meu tio já faleceram. Minha mãe tem 12 anos que faleceu. Ela faleceu. Eu costumo dizer que os falecimentos, só entre uma aspa, os falecimentos são muito perto de aniversários. Por quê? O aniversário do meu filho foi dia 8 de maio. Meu pai 8 de maio. Meu pai morreu dia 11. Meu aniversário é dia 10 de fevereiro. Minha mãe morreu dia 4 de fevereiro. Puxa vida. Meu avô morreu no dia 14 de setembro, dia do aniversário da minha prima. Eu costumo dizer que perto de aniversário, até brinco isso com a minha prima Poliana, que mora em Campos, que mora em Niterói, quer dizer, mora em Niterói. Uhum. Eu costumo dizer, perto de aniversário a gente não pode fazer nada, porque a gente tem que ficar meio apreensivo, porque geralmente as pessoas morrem. Alguém se despede. Né? Da nossa família. Mas aqui não foi a primeira vez que você viu seu pai internado. Na Covid, seu pai ficou entubado. Meu pai ficou quantos 15 dias na Santa Casa. E saiu, parece que melhor do que entrou, né? Saiu bem. Então, porque toda vez que eu via meu pai internado, quando ele comum saía, a ele gente saía ver. bem O animado. Gilson já saía fazendo festa, e fazia festa, comemorava a vida, né? Entendeu? Então, dessas últimas vezes, eu costumo dizer que papai veio a regredir depois daquela queda que teve em Marataízes. Pois é, esse é um caso que marcou, chocou muita gente, mas seu pai também deu um grande exemplo, né? Primeiro, foi a inauguração da loja lá, não foi? Foi a inauguração no sábado, aí no domingo ele tava... Foi em dezembro. Foi em dezembro, foi dia 20 e... acho que dia 15 de dezembro, alguma coisa desse E ele estava na empolgação, porque a primeira loja fora de Cachoeiro, né? Aquela coisa toda, e chamando todo mundo, e fazendo festa, fazendo aquele carnaval que ele já fazia aqui, né? Isso, aí um dia depois da inauguração, uma amiga nossa, me ligou e falou, fala que é mentira o que aconteceu com seu pai. Aí Você eu nem levei um sabia. susto, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Que foi aquela agressão que ele sofreu lá. Ele sofreu agressão, que ele tinha agressão, aí que eu, na verdade, quase não... Assim, eu particularmente não gosto muito de ver rede social. A gente tava até compartilhando isso agora há pouco. Você é mais saudável do que a gente, né, Flávio? Não, na verdade não é ser saudável. Eu vou fazendo as coisas, vou fazendo afazeres. Aí fala, você consegue dormir bem? Não consigo dormir bem. Não consegue dormir, ainda bem não, né? Assim, consigo dormir, mas não tão legal, né? Porque... mas porque só diminuir rede social já ajuda muito, né? Não, já diminuir a rede social, diminui pra caramba, mas... Às vezes a gente acaba... Aí é o mal do nosso século, né? Aí sua amiga te falou, fala que é mentira. Fala que é mentira. Aí eu falei, como assim? Aí quando eu fui olhar a rede social, eu vi que tinha sido a queda, tal, o dono da afrodisíaca, não sei o quê. E espalhou rapidinho, hein? Infelizmente. Que é o dono da afrodisíaca que tinha caído. Brigar, falar mal da pessoa. Convulsado, não sei o quê. Aí foi aí que eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí que eu fui ver e tal, ele tava em Marataízes. Ele ficou em Marataízes, internado lá no... O celular dele tinha sumido na época, não? Não, o celular dele ficou com a Vânia. Alguém guardou o celular. Só que ninguém sabia a senha. Nem eu sabia a senha até então. Só que um monte de gente ligando, um monte de gente mandando mensagem, e ninguém sabia a senha do celular dele. Aí foi depois desse acontecimento que eu falei, pai, você tem que me passar a senha, porque um caso desse aí, alguém tem que saber a senha do seu celular. Aí te passou a senha. Aí ele me passou a senha direitinho e tal. Aí você chegou a ir lá pra Marataízes? Aí eu ia pra lá, só que ele ia ser transferido aqui pra Unimed. Aí nesse passe, vai, não vai, transfere, não transfere, porque ele tinha plano da Caixa Econômica. Como ele era aposentado pela Caixa, ele tinha o plano da Caixa Econômica. E era uma questão muito burocrática. Sempre foi burocrática em relação ao transporte. Pode ser daqui, da Unimed, daqui do Gilberto Machado para Safra. É bem inflado, era muito né? burocrático, muito burocrático. E geralmente intermunicipal era pior Mais ainda, né? Eu fiquei até... Eles falaram, vou mandar. E final de semana, né? Não, eu fiquei um dia, fiquei até 2 horas da manhã. Isso era 2 horas da tarde.
Até 2 horas da manhã, vou transferir, vou conseguir, vou transferir. No final, a gente pagou do nosso bolso para pedir reembolso depois. Eu até depois ajudei ele para a questão de reembolso. E antes ele faleceu, eu perguntei ele se ele tinha recebido. No final, eles concederam a questão de reembolso. Mas isso foi no outro dia. Aí no outro dia eu tive que ir em Marataízes, porque ele não podia vir sozinho. Aí eu fui a Marataízes de carona e voltei com ele pra Safra. Como que ele tava naquele momento? Não, ele tava assim, ele tava meio... Às vezes ele perdia um pouco a memória, porque a questão da queda, né? Ele bateu aqui atrás, não foi? A parte traseira. Córtex, aqui. Ele tinha batido a questão da cabeça, ele perdia um pouco a memória. Occipital aqui. Aí fizeram várias tomografias aqui no Unimed, mas graças a Deus não tinha dado nada. E aí logo depois ele saiu, só que volta e meia ele voltava a ficar internado. Volta e meia ele voltava a ser internado. Tinha esses episódios aí. Mas ele deu um exemplo fantástico, ele perdoou, né, o ele rapaz. Ele perdoou o rapaz, porque não... Inclusive pediu, né? Gentileza, não ataquem ele, né? Não foi? Eu lembro, ele fez um vídeo falando, gente, eu já perdoei, não ataquem ele, deixem ele em paz, não foi? Porque não compensa também, né? Você vai criar essa rivalidade de vingança em cima de vingança. Aí você vai se vingar da pessoa, a pessoa depois vai se vingar de um familiar seu, depois um familiar seu vai se vingar de uma outra familiar dele. E fica aquela bola de neve. Muitas vezes acontece... Muitas tragédias por causa disso. E você chegou algum dia a ter contato com esse agressor? Não, nem conheci. Nem conheci. Em algum momento ele procuraram? Falaram, não. Algumas pessoas conhecidas nossas tal, falaram que sabia o endereço, sabia quem que era a pessoa. Até um amigo meu que é motoboy e tal. Ele ficou meio revoltado e tal. Ele me ligou e falou: Flávio, eu sei onde que é o endereço, sei onde que ele mora, sei onde que é o carro dele, qual que é o carro dele, puxou todas as fichas. Mas aí não era esse o objetivo, né? Não era esse o objetivo, não tinha. Então de lá pra cá, a saúde do seu pai... foi mais... O Gilson já começou a ficar mais frágil. Mais frágil, mais debilitado, entendeu? Mesmo que a idade, ele tinha 67 anos, né? Pois mais novo, né? Vamos colocar para os padrões hoje, 67. 67. Então, papai foi ficando debilitado... Porque cada organismo reage de uma maneira. Sim, né? É verdade. Cada pessoa tem uma forma de reagir. De lidar. E como que estava a energia dele nesses anos todos aí? Era aquilo mesmo, 24 horas por dia? Ele sempre foi, né? Sempre foi de bem com a vida, sempre foi alegre e sempre espontâneo, sempre aquele jeito brincalhão dele, sempre brincava, sabia brincar, sabia mexer com as pessoas. Você nasceu quando ele geralmente, quando eu até peço desculpa que eu vou falar agora, mas geralmente quando eu atendi ele, fala sua puta. Porque ele era igual uma puta. Desculpa a expressão. Porque ele conhecia todo mundo, ele sabia. Todo mundo. E todo mundo gostava do Gilson. Poderia ser. Questões políticas aí, todos os lados políticos iam tirar foto com o Gilson. Poderia ser o lado... e sempre deixou essa questão. Não, ele sempre foi de direita e tal. Não, mas essa questão por exemplo, eu tive uma amiga minha que ela foi candidata a vereadora. Mas eu tô te falando, porque a gente vai voltar aqui. Eu lembro de uma vez que ele tava com a banda ali, ele de velho da van, de terno verde e amarelo, e ele ali fazendo uma campanha para um candidato, passou uma outra caminhada, carreata de outro candidato da oposição, e os dois ali vivendo ali como se fosse um carnaval. Ele vem pra cá e o pessoal de lá do outro lado vindo tirar foto com ele. E assim, o Gilson era o Gilson, né? Entendeu? Mas você ia falar aí da... Uma amiga minha, ela foi candidata a vereadora, falou: seu pai me apoia? Eu falei: papai não vai apoiar ninguém. Papai sempre deixou claro que ele não iria apoiar ninguém. Por quê? Porque na empresa existem pessoas que comem da direita, existem pessoas que comem da esquerda. Todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo. Se você opta pela direita, você pode tentar... As pessoas podem ter a consciência que você está excluindo da esquerda. Se você apoia a esquerda, as pessoas da direita podem estar pensando que você pode estar excluindo. É verdade. Então ele sempre abriu para os nossos colaboradores, abriu sempre o espaço para quem quisesse falar, fizesse a sua campanha. Sim, é verdade. Entendeu? Mas sem vai para esse lado ou para esse lado. Ele nunca... esse lado. Aí deixava os colaboradores decidirem quem que ele queria optar,
mas sempre deixou bem claro em relação a essas coisas. Vamos voltar aqui um pouquinho ao passado, Flávio. Você nasceu quando seu pai já voltou de Serra Pelada, né? Eu já fui feito em Cachoeiro mesmo. Concebido em Cachoeira. E a sua irmã Minha irmã foi que foi concebida pra em lá. Cachoeiro, só que ela foi pra Serra Foi Pelada. pra Serra Pelada. Ficou um tempo lá, conviveu um pouco lá com os índios, com essas pessoas. Ela te contou alguma coisa que ela lembra? Não, eu não recordo. Ela era criança muito. também, Ela né? era mais criança. Minha mãe contava mais, né? Que minha irmã gostava de andar com essas pessoas e tal. Como eram pessoas indígenas e tal, gostava muito de andar, ficar pelada, porque Sim. a sociedade molda do jeito que a gente vive, né? Então, por exemplo... Deve ser muito bom você estar lá no meio da natureza, né? natureza. Você gosta também dessa vibe? Eu gosto de estar no meio da natureza, porque a gente é tão apedrejado em relação à tecnologia, a querer meta e mais coisas. E quando a gente tem uma vibe, uma paz de não pegar nem sinal de celular, a gente... Tem gente que é viciada, tem gente que é viciada. Eu sou menos apegado em relação a essas coisas. Você lembra alguma história lá do seu pai como prefeito de Serra Pelada, né? O título que ele tinha, né? Ele me contava que a gente até, quando foi agora desocupar o apartamento dele, a gente viu algumas fotos e tal, a gente tem algumas memórias dele em relação, porque hoje em dia, como esse negócio de celular a gente não tem mais esse registro de foto, infelizmente, né? A gente guarda negócio de nuvem, essas coisas. Você nem vê, né? A gente nem... O impresso que você ainda vai lá, revisita de vez em quando, né? É uma memória que a gente deveria, na verdade, a gente deveria voltar a ter, né? É verdade. Voltar a ter. E... Aí você começou a rever um monte de coisa. Rever a questão de Serra Pelada. Ele contava muito que como ele era assim, cabeça do penhor, que ele trabalhava na Caixa Econômica, sim. Ele foi considerado como prefeito de lá, né? Porque, na verdade, era uma terra sem lei, né? Garimpo é uma terra sem lei, onde um mata o outro para ver o outro cair. Em relação para questão de ouro. Por causa de gramas de ouro, às vezes, gramas de ouro. Pouca coisa, porque o ouro valia muito. O ouro e o imóvel é uma coisa que nunca desvaloriza. Verdade. Imagina as brigas que tinham lá. E seu pai no meio ali, né? Então, papai sempre avião de Forças Armadas, sempre quando ele precisava ir para outra cidade, alguma coisa. E escoltado, né? E sempre escoltado, porque, igual eu tô te falando, para ver cair a pessoa é daqui para ali. E aí, você lembra quando nasceu a Afrodisíaca? Na verdade, quando nasceu a Afrodisíaca, eu não estava aqui, eu estava no seminário já. Você já estava lá em Minas. Minas, ou eu fiquei em 2001, fui para Minas, fiquei em 2001, 2002, que foi em 2000, né? Quando abriu a Afrodisíaca, foi em 2000. Você não estava aqui, não? Eu já tava indo pro seminário já. E aí, quando você voltou, já existia, já era o Gilson Rosa que a gente conhece hoje? Não, na verdade, aí pelejou um pouco, ele quebrou. Eu lembro, a primeira vez que eu conheci o Gilson, a fábrica era lá no Mar Brasa. No Mar Brasa, na antiga, onde que é um barzinho antes. Antes ali era uma fábrica ali, e ele todo orgulhoso, mostrando a coxinha, que a coxinha era feita assim, que a coxinha era feita, né, de tal forma, que tinha uma maneira certa de fazer a coxinha, porque a massa, explicando, né, teorizando a coxinha do Gilson Rosa ali da Afrodisíaca, e a paixão dele, né, o olho brilhando, quando ele veio trazer a coxinha para experimentar assim, o olho brilhando em orgulho em falar, né, Mas antes a fábrica foi lá no BNH. A primeira fábrica. De cima, BNH de cima. Começou dentro da casa dele, depois foi para BNH de cima, que eu me recordo. Depois que veio para aqui pro Mar Brasa. Entendi. Aí depois se tornou aquela maior, que hoje é até hoje, né? Isso aí. E a empresa continua, né? A empresa continua seguindo normalmente. E voltando só à questão ali da despedida do seu pai. Como é que foi aqui a despedida, a cerimônia lá? O que você lembra desse dia? É um dia triste, mas que as pessoas não esqueçam o quanto que o Gilson é amado, né? Até agradeço, né, as pessoas que estiveram presentes, mandaram mensagem, carinho. Eu tenho mensagem no WhatsApp hoje que até hoje eu não consegui responder ainda, porque muitas mensagens, muitas pessoas mandando mensagem, me ligando. Só que naquele momento você quer mais... Momento é da família, né? Da família e tal. Mas aproveita e já agradece todo mundo aí de uma vez. Agradeço
por ter mandado mensagem, pela solidariedade, por essas pessoas que fizeram, né, esse momento tão especial, que é um momento delicado, mas um momento especial na nossa vida, às vezes com um abraço, uma mensagem de conforto, e isso é muito interessante. Até então, Flávio, você participava da empresa de alguma forma? Você e sua Não, irmã? não participava, Era assim. mais o Gilson que tocava, né? E aí, de repente, você precisou entrar nesse mundo? Como é que foi? Porque hoje a empresa continua, funciona, inclusive Marataízes está aberto, né? Marataízes está O aberto. pessoal de Marataízes está aberta a Afrodisíaca, né? Todas as 5 lojas estão abertas. Estão abertas lá. E aí você que está cuidando, como é que está funcionando essa parte aí? Essa parte aí a gente não vou mencionar não, que é uma coisa A mais empresa delicada. continua, a empresa continua. Isso que é importante, né? Isso aí. E todo mundo trabalhando, todo mundo. Continua a fila ali na esquina ali da. Continua, né? As lojas, todas as lojas em todo vapor, a fábrica continua com todos os vapores, com os colaboradores. Todo mundo levando o legado. Teve inclusive outdoor, né? Homenageando ali um nome que virou história, Isso, virou legado, né? Teve. Todo mundo também, né, admirando o Gilson, né? Teve, esses outdoors foram espalhados por toda a cidade, né? Vários pontos da cidade. A gente identificou vários pontos e foi assim, uma homenagem que fizeram, né? E justa, né? E quando seu pai virou comendador, como é que foi a história? Comendador? Como é que você se viu filho de comendador, Flávio? Então, foi uma alegria muito grande, né? Quando ele recebeu o convite, né? Foi prestigiado como comendador e para ele foi um status, né? Como assim, uma pessoa que, pô, comendador... Eu sou comendador agora, foi uma pessoa muito importante, foi uma alegria muito grande para ele, né? E pra gente também, que o prêmio estava sendo ali na campanha ainda, que agora está em construção. A entrega, né, das comendas ali. A entrega foi nas comendas, foi até com o Vitor Coelho, e foi uma alegria muito grande. A família do Rio de Janeiro vieram, essas pessoas todas vieram, e para ele foi, sim... um êxtase, né? Eu lembro na época da campanha que vários candidatos, todos os candidatos foram lá visitar o Gilson e pedindo apoio, né? E ele sempre se mantendo neutro, né? Poucos ele tirava foto. O Vitor Coelho é amigo dele, né? O Vitor já é mais amigo, então tirou foto com a Quibichinha. E a história da Quibichinha? Me conta o que você sabe de bastidores aí quando criou esse salgado aí. Então, a Quibichinha, na verdade, ao longo do Brasil já existe, né? Essa questão. Mas não como a da Afrodisíaca. Só que eles quiseram inovar, né? Ele quis inovar e quis trazer. Ele estava na onda da crista da onda, da questão do marketing, ele quis incrementar para subir mais, né? Isso aí. E tem os segredos lá para fazer, né? Deve ter uma forma certa de fazer. Deve ter uma forma, né? Para dar o jogo, né? Da massa do quibe, a massa da coxinha. Tem algum salgado que você tem como preferido? Não, todos são muito gostosos, né? Não tem uma preferência, assim, não. Não tem aquele que você fala, esse é meu não. preferido, não. Eu gosto muito de pastel de massa grossa de queijo puro. Eu sou igual o meu filho também ama queijo, então... Como é que é o nome do seu filho? Miguel Ravi. Miguel Ravi. E como é que era o Miguel com o vovô? Então, Miguel era apegadaço ao meu avô. O meu pai, na verdade, né? O avô, vovô Gil, vovô Careca, vovô Gilson. E quando passava na frente do apartamento dele, tem que ver vovô Gilson, tem que ver vovô Gilson. Só que, ultimamente, o papai tava ficando muito em Marataízes. Sim, ele tava ficando lá direto. Até para ficar de olho lá na empresa lá também? Porque ele gostava mais também do clima. Como a gente tava mais num clima mais calor, né? Calor, Então, lá era mais fresco e tal. E ultimamente a gente não tava tendo. O Miguel não tava tendo muito contato com o avô. Mas quando ele tinha, era pegado. Agarrado ali, igual carrapatinho, né? Igual carrapato. Então, assim, a gente não levou ele no velório. Sim, pra ele ter uma lembrança do Qual a idade dele? Ele tem 7 anos. 7 anos. 7 anos. E. Assim, ele levou mais de boa, né? A gente achou que ele fosse ter mais trauma, por ele ser muito apegado ao avô, mas até que ele reagiu de boa, de uma certa forma. Tá encarando aí dentro das possibilidades dele de criança, né? A gente continuando a terapia com ele, que ele já fazia antes do avô falecer. Isso é muito importante.
né? Bom, a festa de aniversário do Gilson Rosa, um acontecimento que parava a cidade, né? Todo mundo queria ir na festa do Gilson, nem todo mundo conseguia ir, parava o trânsito onde fosse para poder carro entrar e tal. O que que você lembra dessas festas aí? Então, teve uma festa que foi até na pandemia, que foi lá no Vila Rica, não, no Nova Brasília. Nova Brasília. Nova Brasília, ele montou tenda, não sei o quê. Foi ao ar livre, ali na rua, Foi né? ar livre, só que tava na época de pandemia. Não podia ter aglomeração. Ai, e o que que aconteceu? Aí A tentaram embargar multidão ele, foi. e tava uma chuva. Aí ele ligou pra não sei pra quem lá e conseguiu desembargar o negócio, e a comida já tava tudo pronta, e tava tudo, a festa já tava armada. Aí no final deu certo. Deu tudo certo. Deu certo. E ninguém E ficou. sempre eu gostava desse tipo de festa, essas coisas de muita tumulto. Depois ele acabou fazendo uma lá no Nimet Hall, né? Sim, teve uma lá. Teve a do Diamante Hall também. Diamante Hall. Hall, que ele ganhou o bonequinho de barro, né? Bonequinho de barro. Da Sabadini, Isso. né? Da artista plástica. Isso. Que é a cara dele, né? Isso. E aquele bonequinho de barro. Hã? Aquele bonequinho de barro tá onde? Aquele bonequinho de barro, na verdade, tá com a minha tia. Tá guardado com a sua Com a tia. minha tia. Isso aí. E você e sua irmã, o que que vocês conversam, o que vocês lembram juntos do seu pai? Tem algo em especial? Não, Quando vocês se assim, encontram? Porque vocês ainda vamos considerar ainda há o luto, né? O luto o luto, de cada tá. um, vocês ainda estão. Mas eu vejo também você muito leve. eu sou leve porque, na verdade, eu costumo dizer, a filosofia me ajudou a ser Você leve. fala do seu pai de forma leve, sem você não tem né, um ar assim pesado. Porque na verdade eu costumo dizer, o que me tranquilizou e o que me conscientizou há 12 anos, quando faleceu minha mãe, e agora falecendo meu pai, eu segui o ciclo normal da vida. Ninguém vai ficar para semente. Então, seria mais terrível eu enterrar o meu filho, ou ele me enterrar. Que quebra a ordem natural, A né? ordem natural da vida. E infelizmente, hoje é ele, amanhã é outra pessoa. Mas tem que seguir o ciclo normal da vida. Os filhos enterrarem os pais. É doloroso? É doloroso. Foi uma pancada? Foi uma pancada, porque a gente nunca espera isso. Quando a sua mãe faleceu, eles já estavam separados? Já, meu Já mãe, estavam separados. já estava separado. Já estava Ele separado. tinha contato com a sua mãe? Algum Tinha contato? contato, sim, mas não tanto de ir lá visitar e tal. Uhum. É aquela coisa assim de ex que não briga, né? E foi. E os dois foram muito preparados. Porque assim, quando a mamãe faleceu, Uhum. mamãe morava em Castelo. Eu fui lá visitar ela num sábado. Ela falou, Flávio, é a última vez que você vai vir me visitar. Assim também, Flávio? Falou, é a última vez que você vai vir me visitar. Isso foi num sábado. Aí eu falei, não, mãe, semana que vem eu venho aqui, meu aniversário e tal. Aí ela falou, não. Aí, quando foi na segunda ou na terça-feira, não sei, acho que na terça ou quarta-feira, ela faleceu. E meu pai que me ligou, falou, Flávio, sua mãe não tá entre nós mais. Aí eu falei, como assim, pai? Eu tava trabalhando, eu tava no escritório. Uhum. Aí, acabou também. Só que, assim, foi muito doloroso também. Foi muito Imagina, puxado. né? A dor de perder uma mãe é diferente da dor de perder um pai. E quando a gente se vê sem os dois, o mundo perde meio que o sentido, né? Porque na verdade, assim, o que me auxilia muito é minha esposa. Minha esposa me Sim, auxilia claro. muito. E eu costumo dizer, isso é bíblico. Você vai deixar seu pai, sua mãe, e você vai ser uma só família com a sua esposa. Sim, Vai verdade. construir uma família com a sua esposa. Então, não que meu pai e minha mãe desvalorizem, mas minha família é minha esposa. Então, ela é meu alicerce. Ela me ajuda, ela me auxilia. Ela faz com que... Oh, declaração de amor aqui em público. Não, eu te amo, né? Não tem jeito. É a mulher da sua vida. Com certeza. Isso aí. Você tem um filho, vem mais aí, será? Não, tá bom. Tá um só da... Tá. Mas se você tivesse que passar para o seu filho algo que você aprendeu com o Gilson ou com a sua mãe, o que você gostaria que ele fosse... Ser uma pessoa de caráter. Ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa honesta.
sempre seguir seguir, né, os caminhos do bem, porque dinheiro fácil vai embora fácil. Você querer seguir esse caminho, por exemplo, como eu vejo muitos jovens aí, igual a gente estava comentando agora há pouco, tem um outdoor aí na cidade que está implorando para a pessoa trabalhar. É verdade. Tá difícil, né? Hoje Ter em gente di- para trabalhar, né, Hoje em Flávio? dia existem vagas de emprego, mas não existem pessoas para trabalhar. Porque a pessoa não quer sair da aba dos pais e da mãe, Exatamente. não quer ter aquela Responsabilidade. responsabilidade, entendeu? Então, é muito complicado. E eu sempre passo pro meu filho, sempre seja uma pessoa de caráter, trabalhador. Às vezes ele quer mexer numa coisa, porque criança é curiosa, né? Ah, nossa. Aí quer mexer num negócio, outro, eu sempre deixo, porque sempre tem que despertar essa curiosidade na criança. Você nunca pode. Podar isso aí é como cortar a asa, né? Você De um nunca pode pássaro. podar. Sempre você tem que. Sempre ajudar, né? Fazer com que a pessoa ajude, ou às vezes a pessoa ficar auxiliando, olhando, observando. Sempre tem que estar observando, mas nunca podar, porque é muito complicado. Às vezes você poda aqui, você causa um trauma na pessoa e nunca mais a pessoa quer fazer aquilo. Exatamente. Como é que ela depois se vira, né? Sozinha com aquele trauma, né? E a sua mãe chama Marilza Marilza. Ela morou em Castelo, morou em Castelo. né? E como é que era ali o dia a dia com ela? O que você lembra da sua mãe? A minha mãe sempre foi muito guerreira, assim, eu costumo dizer que até antes da descobrir... Até pra ter coragem para mudar pra Serra Pelada, não é pra qualquer mulher, não, hein? Ela, na verdade, ela foi muito guerreira, me criou minha mãe, minha irmã, e quando ela desenvolveu a doença, assim, foi mais dificuldade para ela, porque a doença em si, você vai perdendo a coordenação motora. Ela vai limitando os movimentos da pessoa? Porque ela ataca o celebeiro. O celebeiro é o que comanda o equilíbrio da Sim, pessoa. sim. A pessoa vai mudando, vai perdendo o equilíbrio, vai definhando, né? Mais fraca também, Fica né? mais definhando, né? Porque a pessoa perde o equilíbrio e a pessoa pode confundir que a pessoa pode estar bêbada, Uhum. entendeu? E Então é uma enfermidade sofrida, né? é uma enfermidade muito complicada, entendeu? E aí minha irmã passa por esse tipo de doença e é muito complicado. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Mas manda um abraço para sua irmã também. Manda sim. Aliás, falar de Gilson é uma mistura de emoções, né, Flávio? Porque o Gilson, ele é amado, ele é polêmico, ele é criativo, é muita coisa. Não tem como definir o Gilson numa palavra só, né? Ele era sempre Mas já foi. senti falta do Ben Pena num prédio ali com a foto dele. Na verdade, o papai era uma resiliência muito grande. Aham. Eu cheguei a acompanhar ele um tempo, quando ele tinha 2 carros, e ele passava por uma dívida trabalhista, uma dívida no banco, essas coisas. O oficial pegou os 2 carros dele. Aí E ele? Aí ele ficou doido, ele me ligou, falou: Flávio, eu tô sem carro, os oficiais pegaram meus 2 carros. Aí foi aí que... Aí eu dei um jeito pra ele, peguei outro carro, emprestei um carro. Que o Gilson é sucesso, mas também quebrou, né? Também passou Quebrou, alto e baixo. passou alto Porque e baixo. todo mundo passa isso também, né? Qualquer empresário, né? Brasil, né, meu amigo? Brasil é complicado. Aí, depois disso aí, ele tentou se reerguer. Uhum. Aí foi aí que deu o boom nisso aí tudo. E com criatividade. Mas ele sempre teve muito pé no chão. Não era de ostentar nada, não. Não, de ostentar não, mas é questão de Não é verdade? né? Mas Porque também ele não poderia é. ter quebrado e falar, pô, agora já era. O Gilson, a gente via ele num barzinho aqui, no barzinho Marataízes, tomando a cervejinha dele, conversando com todo mundo. É isso que eu tô falando. Ele conhecia todo mundo. Todo mundo. Poderia ser da classe média alta, de um prefeito, de um, sei lá, um governador, até o cara de uma periferia que o cara não tem R$1 no bolso. Eu lembro que uma vez eu saí daqui no sábado com minha esposa, vamos passear? Vamos para Marataízes, tomar o vento lá de Marataízes. Aí passando ali na praia central ali, quem que a gente vê no bar? Gilson Rosa. Devia ser umas 8 da noite. Eu lembro que a gente levantou da mesa, devia ser umas 2 da manhã. E ele falando, dorme aí, não pega estrada não, dorme aí. Minha casa tá aí, dorme lá, insistindo para não pegar a estrada para ficar lá. Mas conversa sobre tudo, conversava sobre cultura, sobre política, sobre religião,
Tudo que você imaginava, o Gilson falava. Ele gostava muito. Né? Na verdade, ele foi professor universitário Foi também. professor universitário, psicanalista, Na área de né? administração. E todo mundo que passava na rua, Gilson! Mas Ele- papai foi candidato, se não me falha a memória, em Cariacica, a prefeito. Só que ele deixou de ser porque ele foi ameaçado. Aí ele... Achou que, opa, não dá pra mim não, né? Não, ele foi ameaçado, aí ele Pulou fora dessa pulou fora loucura. dessa questão de ser candidato. Não dá não. Você pensa alguma coisa da política Não. algum dia ou não? Isso não penso Não não. tem esse... Não tem esse feeling, não. Bom, o Flávio, fala pra galera aí que é fã da Afrodisíaca, né? Convida pra ir nas lojas, Então. Será que vai ter alguma novidade em breve aí, outro salgado, ou é segredo? Não sei. Na verdade, eu até agradeço pelo convite. Eu não sei se está se encerrando o nosso podcast. Não, encerra a hora que você quiser. Quem manda aqui é você e a dona Núbia. Não, aí eu agradeço, né? E as lojas estão abertas para fazer o consumo. A Afrodisíaca continua em aberta, a loja, a fábrica continua a todo vapor. E agradeço o convite de todas as pessoas. Muito obrigado. E continuem escolhendo seu salgado preferido lá, né? Seja lá qual for a coxinha, o pastel, seu pastel de queijo, né? Isso. Pastel de queijo, que é fabricado todo dia, né? Artesanal todos os dias. Todo dia é fabricado e todo mundo vai lá comprar e vai levar para casa Isso aí. e manda entregar e não para não, né? Não, Você passa lá todo dia não? Como é que é? não, esporadicamente, né? Porque todo dia também Não dá, né? não dá. Não, a gente vai... Acha colesterol. Haja colesterol, é verdade. É mais pro final de semana, né? E seu filho gosta de qual? Meu filho também gosta O pastel de queijo. pastel de queijo, presunto e queijo também. Presunto e queijo. E quando ele ia lá ver o avô, então, imagina, Nossa, fazia festa, né? Fazia festa, porque a gente saía do escritório, geralmente o papai tava ali, aqui do centro, aqui, Em frente ao Banco do Brasil é, ali. finalizando, porque às vezes ali ficava muito... Agora tem um menino, mas geralmente só ficava mulher, era muito complicado, né? Hoje em dia, quem eu costumo Não, dizer... e ali também seu pai passou 2 ou 3 perrengues, né? Quebraram ali, tentaram roubar, não foi? Então, mas que eu costumo dizer, quem tá preso é a gente, e quem tá solto é bandido, infelizmente. Então a gente tem que prender, botar grade, botar... É verdade. Foi Viver, umas 2 ou 3 vezes que tentaram entrar ali, né? entendeu? Aí papai tava ali pra finalizar o dia, pra fechar a loja. Aí quando encontrava, quando meu filho via, falava, papai, quero ver, vovô, aí a gente parava um pouquinho. Era festa, né? É. Era festa. E o que ficou do legado real para você, filho, do seu pai? O legado que a gente conhece é esse homem fantástico, apaixonante, o comendador Gilson Rosa, Um o empreendedor. velho da van, o careca O da... legado que ele deixa é o empreendedorismo, né? A gente tem que ser resiliente, independente de qualquer situação, de qualquer coisa. A gente sempre tem que dar a volta por cima e nada como um dia após o outro, como tem esse clichê, né? Mas é pura verdade, né? Que é a pura verdade. Nada como um dia após o outro. Hoje pode ser que esteja o mundo acabando, mas a gente tenta colocar a cabeça no travesseiro, dormir, e amanhã pode ser que seja diferente. Você acha que a gente pode brincar, falar que o Gilson Rosa era um filósofo moderno? Jeito de viver, jeito de pensar, de questionar. Assim, um filósofo contemporâneo, Contemporâneo, né? Filósofo. Faltou dar esse título, né? Comendador filósofo Gilson Rosa, né? Por causa do jeito dele viver. A vida para ele era intensa, né? Várias vezes ele conversava, e eu lembro quando teve aquela campanha para ele ser cachoeirense, presente também. Então, todo ele mundo estava muito animado. Tava animado, todo mundo defendendo ele. Presente e tal, ele estava muito animado. Ele até já tinha falado, já tinha escolhido as roupas. Mesmo, já tinha preparado já o figurino. Já tinha comprado várias mesas pro baile de gala e essas coisas todas. Comprado sim, já tinha reservado, né? Ele ficou chateado? Não, ele não ficou... o ano passado? É. Ano passado até que não, pensei que era esse ano, pensei que fosse esse ano. Porque antes, agora, quando eu tava no Unimed, ele já tava super animado. Porque até então ele ia ser o cachoeirante presente. Era a bola da vez, né? Porque ano passado ele foi nomeado. Sim, indicado lá. Indicado, na verdade. Só que, como
eles faziam que, como um ano a pessoa tinha sido indicado um doutor, o ano retrasado, eles indicaram ano passado. E esse ano existiam até colocado em pauta, né? De seu Gilson, né? E ele estava animado lá no hospital, pensando nesse dia? Já pensando e tal. E você falava o que com ele? Aí eu falava, não, com certeza, porque até então ele falava comigo na terça-feira, hoje vai ter exceção, você fica de olho lá. Fica de olho e tal, porque as sessões são online, né? Sessões da Câmara Municipal. E aí você ficava lá prestando atenção, via o que rolava, como é que tava esse... Eu sempre era mais ou menos o porta-voz, né? Então, ano passado ele ficou chateado? A gente ficava ficando, porque ele criou um pouco de expectativa. Você falou que ele comprou até roupa, né? Não, na verdade, no ano passado, eu pensei que fosse esse ano que você estivesse comentando. E ano passado ele ficou um pouco chateado, porque ele achou que ele iria mesmo. E você acaba ficando, né? De certa forma. Mas o apelo popular foi gigante, né? Foi o apelo. A votação gigante que fez no Instagram, né? Informal que foi gigante. Pra ver a popularidade do seu pai, né? Não tinha uma pessoa que não conhecia seu pai, né? Ele era muito conhecido. Ele, igual eu tô te falando, ele... Virou até boneco de bloco de Marataízes. O primeiro ano de verdinho, né? Que é aquele terno clássico dele, verde e amarelo, né? E o ano passado foi com o braço enfaixado. O bracinho enfaixado por causa homenagem do acidente, né? Do acidente lá que aconteceu lá. Pensa bem. E ele achava o máximo, tirou foto com o boneco. Gostava dessas coisas. Carnavalesco mesmo? Pra ele tudo era festa. Tudo era festa. Você é festeiro também? Sou, mas não tanto como ele, entendeu? Sou mais reservado, sou mais... Dá pra ver que você é mais tranquilo, né? Mais de paz. Mas talvez é porque acho que o seminário também me transformou assim, né? Uma pessoa mais centrada, mais... E a sua irmã curtia essas loucuras? Loucuras com respeito, né? Essas aventuras do seu pai. Aventuras. Não, até que não. Sempre também em Castelo, você morou em Castelo, né? Castelo era... Agora que cresceu bastante, mas era uma cidade mais pacata, mais tranquila. Ele nunca pensou em abrir lá, não? A filial, não? Castelo, não? Aqui já tá ficando doido com esse monte de loja. É mesmo. Não para, né? Igual você falou, fica preso o tempo todo ali, né? E igual a gente tava comentando agora há pouco, não tem mão de obra para isso tudo também. As pessoas hoje não querem trabalhar, você vai ter que ampliar uma fábrica. É verdade, é difícil arrumar gente para trabalhar, né? Flávio Souza Rosa, muito obrigado por você vir aqui abrir o coração com a gente. Obrigado tá? a vocês. Obrigado a Nubia que está te acompanhando. E tenha certeza, nosso carinho, nosso respeito pelo seu pai é eterno. Tá? Um grande amigo, um grande incentivo. Eu, particularmente, tenho muita coisa que ele sempre me incentivou, sempre me ajudou, sempre me deu dicas, ideias. Então eu tenho também uma admiração enorme por ele. Parabéns. Muito obrigado. Pelo Gilson Rosa. E de uma certa forma agradeço ao Jornal Fato por ter deixado expor a vida, falar da vida da minha vida do meu pai, convive com meu pai. Era uma pessoa sempre alegre, sempre espontânea. E deixou o seu legado em Cachoeiro de empreendedorismo, de marketing, de como fazer uma empresa sair, às vezes, de estar quebrada, mas ao mesmo tempo... Dar a volta por cima, Dar a volta por cima. E... Que eu acho que é o mais difícil, né? Dar a volta por cima. E a frase... Abrir a empresa já é uma coragem, mas dar a volta por cima tem que ter uma coragem meia, né? Não? Uma coragem meia e uma frase que eu sempre falei, eu falei recentemente. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. E ele ia persistindo ali com essa visão, né? Isso aí. Bom resolver hoje, amanhã a gente resolve amanhã. Isso aí. Não adianta também, né, Flávio? Sofrer por antecipação, né? Não adianta, a vida continua. E a vida é essa. É uma só. É isso aí. Não dá mais pra gente ter rascunho. Então a gente tem que viver um dia cada dia. É boa ideia. Não tem como fazer rascunho, tem que viver ali no... Viver. Né? A vida ao vivo. É isso aí. Flávio, eu gostei muito de conhecer mais você. Parabéns pela sua cabeça, sua clareza de ideias e sucesso para a Afrodisíaca. Muito obrigado. Obrigado. Gente, obrigado você.
Você viu até agora, não curtiu, não deixou comentário, aproveita agora e deixa aí comentário, o que você achou da entrevista, quem você quer ver aqui sendo entrevistado. Muito, muito obrigado aí por você ter acompanhado a gente. Na produção, edição, câmeras e tudo mais aqui no estúdio, Ronaldo Santos, direção geral do nosso querido Wagner Santos. Muito obrigado a você e até a próxima.